Lucas 21, versículo 34. Amém? Todo mundo abriu? Quem não abriu, diz misericórdia. Amém? Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Irmãos, Lucas 21, Jesus está aqui falando sobre os últimos tempos, e ele vai falando o que vai acontecer, quais são as marcas da vinda dele, o que vai acontecer na terra, o propósito dele, e ele está decorrendo nesse assunto. E aí, no meio do caminho, ele fala assim, olha, cuidados, para que o coração de vocês não fiquem, algumas versões vai estar sobrecarregados, outras carregados, mas ele fala de libertinagem, bebedeiras e ansiedades dessa vida. E a questão é que nós podemos nos questionar e perguntar, por que Jesus falou para a gente ter esse cuidado? Porque isso poderia ser uma das armadilhas que Satanás colocaria na nossa vida, que a gente não percebesse os sinais dos últimos tempos. Que a gente ficasse cego diante do propósito de Deus, a ponto do que isso ia manter a gente cegos, e a gente ia ser sobrecarregado com essa vida, preocupado, não se preocupando, ou não sendo atento aos sinais que viriam, da vinda de Jesus, do propósito do reino dos céus. Irmãos, a gente está numa geração hoje, onde a sua atenção vale muito dinheiro. Todos nós sabemos que nós vivemos no mundo capitalista, isso não é ruim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, cada um sobrevive, mas então tudo é girado em torno do dinheiro, é assim que o mundo funciona, é assim que é. E o momento que a sua atenção dá dinheiro, eles vão fazer de tudo para que eles possam pegar a sua atenção. Então, as pessoas que estudam a mente, as pessoas que entendem como funciona a parte neuroquímica do seu cérebro, elas são contratadas pela galera das redes sociais. Então, as redes sociais, elas são feitas de uma forma que você fique preso ali. Enquanto você está preso ali, eles estão ganhando dinheiro. Quanto mais tempo você passa dentro das redes sociais, mais dinheiro eles ganham. Só que em contraponto, existe uma consequência para isso, que nós somos cristãos. Isso está nos deixando cegos, isso está nos deixando perdidos diante da vontade do plano de Deus. A gente está tão preocupado ou ansioso com os nossos problemas, que a gente perdeu o senso do que é a verdade e o que não é a verdade. Eu vejo isso, irmãos, como se a gente estivesse bêbados. A gente está bêbado, a gente perde o senso, a gente perde a sensibilidade. Hoje um dos maiores problemas que nós temos nessa geração é a incapacidade de ficar em tédio. O tédio, ele é algo muito importante para a nossa mente. O tédio é como se você pudesse fazer uma recuperação no seu cérebro no meio do dia. Assim como o sono é importante, o tédio também é importante. Ultimamente tem feito muito estudo sobre o tédio. E a gente não consegue mais, porque a gente virou uma sociedade onde a gente precisa cada vez mais de estímulo. É estímulo e mais estímulo. Então, você às vezes fica 1, 2 ou 3 minutos sem nada para fazer, você fica agoniado. Então, quando você vai lá lavar a louça, você tem que escutar alguma coisa. Aí você vai para a academia, você tem que escutar uma música. Aí você vai tomar banho, você também tem que escutar uma música. Você tem o tempo todo o quê? Deixar você entretido, seu cérebro tem que estar entretido. Nenhum momento você para pensar sobre a vida. Nenhum momento você para refletir as suas ações, o que você está fazendo. Você está como um viciado. E você não consegue ficar somente consigo mesmo. Uma das características de Jesus é que ele ensinava durante o dia, a partir dos 30 anos, né? Porque antes disso ele focava só no trabalho e na vida com Deus. Mas chegava de noite, a Bíblia retrata que ele saía ao monte para orar. Obrigado.
que ele saía ao monte para orar. E era uma característica de como Jesus vivia. E nós sabemos que Jesus é o quê? O nosso exemplo de vida. Jesus, ele veio para ser o modelo de como deveríamos viver. Ele é o modelo. Então, uma das coisas que nós mais deveríamos estudar é sobre a vida de Jesus, sobre as características de Jesus, como que ele agia diante das situações, como que ele vivia. Imagina o próprio Deus vivendo na terra uma vida comum como nós. Esse era Jesus. Jesus veio para nos ensinar como viver. Imagina um homem que sabe de todo o futuro, vem para a terra, se faz um homem comum e vive. Nós devemos aprender como Jesus vivia, como Jesus pensava e o que ele ensinou para a gente viver. Então, se vocês puderem abrir lá em Mateus 13, 22. Mateus 13, 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Aqui, irmãos, é uma parte da parábola da semente. Eu vou fazer um resumo rápido sobre a parábola da semente. Jesus, ele vai falando que a palavra de Deus é semelhante a uma semente, que ela vai sendo lançada em vários lugares, e ele vai colocando o coração do homem como solo. Então, em algum momento, ele fala que uma parte caiu na beira do caminho, na outra caiu sobre terreno pedregoso, na outra caiu sobre espinhos, e a outra caiu em terra fértil, em terra boa. E ele pega exemplo de cada uma que significa essa. Ele fala que a primeira, a palavra chega no coração, mas logo vem o diabo e arranca ela. A segunda, que ele fala que é a pedra, é uma pessoa que não tem profundidade em si mesma. Logo quando vem as perseguições da vida, ela não suporta. Vem a perseguição por causa da palavra, ela não suporta e abandona. E aí, esse texto aqui está falando sobre a parte dos espinhos, onde ele fala que a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. A última que cai em terreno bom, ela dá fruto de 100 por 1. Mas nós temos que entender por que às vezes nós somos infrutíferos na nossa vida. Por que nós não damos frutos na nossa vida. E a gente fica pensando, o que eu não entendi? O que faltou na minha vida? Irmão, sabe o que falta? É Deus. Jesus, ele conta uma outra parábola. Jesus gostava de contar muita parábola. Onde ele fala que o pai era o agricultor e Jesus era a videira e nós éramos os ramos nessa videira. E ele falava que todo ramo que dava fruto, ele podava para que desse mais fruto, e todo ramo que não desse fruto, ele cortava e lançava fora. Perceba a diferença entre a poda e o corte. Existe uma diferença entre isso. Mas ele continua nessa parábola e ele fala assim, olha, vocês sem mim não podem dar frutos. É impossível que sem mim vocês possam dar frutos. Então, a nossa capacitação para dar frutos, ela vem de Deus. Quando nós vamos lá para Israel, no deserto, onde agora os homens têm que construir o tabernáculo de Deus, onde ele traz uma visão para Moisés, ele fala assim, eu vou colocar meu espírito sobre alguns homens. O espírito de sabedoria, e esses homens vão ter a capacitação para construir o tabernáculo. Então nós percebemos que existe uma capacitação dos céus sobre nós. Quando nós começamos a estudar sobre graça, a graça ela é muito mais do que o perdão dos seus pecados, do que herdar a vida eterna, mas ela é uma capacitação dos céus para que você possa viver a vontade de Deus, para que você possa cumprir os propósitos de Deus. A graça é a capacitação dos céus. A palavra graça, no português, ela não faz tanto sentido. Mas quando nós vamos estudar, na época que eles viviam, na cultura grega, essa palavra tem muito mais sentido.
ela vem realmente com poderes, com autoridades, com presentes que é te dado. Então, quando Paulo coloca como graça, eles entendiam muito bem do que Paulo estava falando. A gente não compreende tão bem o termo e o significado de graça. Mas quando a gente começa a estudar nas Escrituras, a gente vê que a graça é uma capacitação que vem dos céus. Então, nós cremos como cristãos que todos aqui nasceram com um propósito de Deus. Em Salmo 139 diz bem assim, no seu livro foram escritos todos os meus dias. Em outro texto lá em Romanos, ele fala assim, ele me predestinou, Romanos acho que 8, ele me predestinou para que eu possa cumprir o seu bom propósito. Então nós temos que entender, a capacitação para que você possa cumprir o seu propósito é em Deus. Quanto mais você conhece de Deus, mais a revelação do seu propósito é desvendada. Quando Pedro, ele estava com Jesus, Jesus pergunta assim, olha, quem os homens dizem que eu sou? E os discípulos começam a responder, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. E aí Jesus pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, automaticamente, responde, assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus, muito empolgado, falou, bem-aventurado é tu, Jonas, filho de Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e através dessa pedra edificarei uma casa firme e forte, que mal nenhum prevalecerá contra ela, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele vai revelando sobre Pedro, mas entende, Pedro compreende quem era Jesus. Ele não era Elias, ele não era um dos profetas, ele era o Cristo, ele era a promessa de Deus daquele povo. Quando Pedro tem uma revelação mediante a quem? A Deus, a uma revelação dos céus, ele compreende quem Jesus era, Jesus dá uma revelação de quem Pedro era. Tu és Pedro, tu és Petrus, e através dessa pedra, edificarei uma casa firme e forte, que mal nenhum prevalecerá. Então, Pedro, você é um pequeno pedaço de rocha. Nessa rocha, que sou eu, ou na pedra, você vai edificar a igreja, você vai ser um dos edificadores, um dos que vão iniciar a igreja. E realmente, a primeira pregação do Evangelho, onde mais de 5.000 convertidos, é feita por Pedro. Quando ele recebe o quê? O Espírito que vem dos céus, Atos 2. Então, quando Pedro recebe o Espírito que vem dos céus, ele é capacitado por Deus, e ele prega o Evangelho, e 5.000 pessoas aceitam a Jesus. 5.000 pessoas aceitaram e começaram a seguir. E ali começa a igreja. Mas isso vem de uma revelação a partir do Espírito de Deus. Só que, irmãos, como que nós temos acesso a essa revelação de Deus? Nós temos que compreender que nós só podemos chegar a Deus por meio da fé. Abram em Hebreus 11. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa o quê? Crer. Irmãos, quem que às vezes sentiu Deus distante? Eu já senti. Quem já sentiu? Às vezes a gente parece que Deus ficou em silêncio. Você já teve essa impressão? Mas você sabia que isso não é bíblico? Por muitas vezes a gente viveu como se isso fosse algo bíblico, que a gente repete para os outros. Ah não, tem um momento que Deus fica em silêncio. Quando você está na prova, Deus está em silêncio. Mentira. Deus nunca está em silêncio. Em Salmos diz que a voz de Deus ressoa sobre toda a terra. Irmãos, a força que te capacita, que te sustenta nos momentos de dificuldade é a voz de Deus. O que acontece que a gente para de ouvir a Deus? É a nossa falta de fé, a nossa incapacidade de ouvir a Deus. E o que incapacita a gente de ouvir a Deus? São os nossos sentimentos,
como ansiedade, preocupação, desespero, porque isso é o contrário à fé. A fé é uma certeza. Quando você sente que Deus te abandonou, Deus te deixou, é porque você não teve fé no caráter de Deus. A fé bíblica é uma fé que você tem no caráter de Deus. Deus não me abandona, Deus não me deixa, Deus me sustenta e Ele me mantém. A questão é que às vezes eu perdi a consciência de ouvir a Deus, a voz de Deus. E aí você tem aquela sensação de que Deus te abandonou. E aí você não consegue ouvir a Deus, porque você não se aproxima com fé. A fé, ela não é sentir. A fé é ter certeza. Então tem momentos que em oração, você está com ansiedade, está com preocupação, você vai entrar em quê? Em guerra. A oração às vezes é a própria guerra. Você vai começar a declarar: o meu Deus existe, o meu Deus é vivo, Ele está aqui. Você vai declarar para você mesmo. Você vai começar a guerrear contra os seus próprios sentimentos. A gente às vezes cria realidades na nossa mente que não significa que ela é real. A gente cria verdades na nossa mente que não significa que ela é real, irmãos. A gente às vezes é enganado pela nossa mente. A nossa percepção do mundo exterior, ela não é a realidade. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. E às vezes você tem aquela sensação que Deus te abandonou, mas às vezes é só um trauma que você teve com seu pai que te abandonou. Ou um trauma que você teve com outra pessoa que tinha uma referência de pai para você. E aí você tem a sensação que Deus também vai te abandonar. Então quando vem um momento de dificuldade, o que você pensa? Deus me abandonou. Eu sabia que Ele ia me abandonar. Eu sabia que Ele ia me deixar. E é verdade que Deus nunca te abandonou. Lá em João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, Deus te amou tanto, que Ele deu o seu Filho, um homem justo e santo, para que você pudesse ter vida. Agora você acha que Ele vai te abandonar, que Ele vai te deixar? Mas a nossa incapacidade para as preocupações fúteis da nossa vida nos distrai. Em Mateus 6,21 diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. O que você tem considerado importante na sua vida? O que realmente vale a pena? Quando o povo de Israel está para entrar em Canaã, que é a terra prometida, Deus fala bem assim: vocês estão entrando numa terra onde vocês não plantaram e vocês vão colher. Vocês estão entrando numa terra onde vocês vão morar em casas que vocês não edificaram. E aí, lá em Deuteronômio, ele vai começar a falar assim: olha, aprenda o meu descanso, guarde o meu descanso. É no descanso, irmãos, que a gente compreende quem Deus é. Mas eu não falo de descanso de corpo, mas é um descanso da alma. A oração é esse lugar onde você vai colocar sua alma para descansar, onde você vai relembrar sua alma, quem te sustenta. Irmão, às vezes a gente está tão preocupado, ou está sem tempo, ou o tempo está entretido, que a gente não consegue nem parar para orar. Você já teve aquela sensação, às vezes você senta para orar, e sua mente nem consegue se concentrar na oração? Você não consegue se concentrar em falar com Deus? Por mais que você queira orar, você não consegue. Irmãos, isso é uma estratégia de Satanás contra a nossa vida, e Deus já tinha avisado isso. Em Mateus 11:28, ele diz bem assim: olha, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe uma promessa em Deus, onde a gente se aproximaria dele, e ele tiraria o quê? O jugo, aquilo que nós estamos cansados, sobrecarregados. E normalmente o que nos cansa e nos sobrecarrega? É as nossas ansiedades, é as nossas preocupações, é os nossos desesperos. E às vezes Deus precisa tirar, fala assim: deixa eu tirar esse lugar de reino aqui do seu coração, e agora eu vou colocar um lugar onde eu trabalho, onde eu vou cuidar de você. Irmãos, às vezes dá a impressão, quando a gente está falando isso, que é uma ausência de esforço. E não é sobre uma ausência de esforço que eu estou falando aqui. Parece que você pensa assim: não
então eu não vou trabalhar, eu vou descansar e Deus vai fazer tudo. Não é sobre isso. Abram em Marcos 4, 26. Marcos 4, 26. Diz bem assim: e ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre ele, noite e dia. Quer ele durma, quer se levanta, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. Então vamos lá. O reino de Deus é semelhante ao homem que lança o quê? A semente. Então você vai lá, você teve o trabalho, você se esforçou para ir lá e plantar. Aí você, sei lá, tem que regar também a semente. Mas quem que efetua o crescimento? É Deus. Você não sabe como, você não sabe como funciona, mas quem efetua o crescimento é Deus. Paulo, lá em Coríntios, ele fala assim, olha, um rega e o outro semeia, um planta e o outro semeia. Mas quem faz crescer é Deus. O que às vezes mais traz preocupação no nosso coração, irmãos, não é a ação da gente ir lá plantar, não é a ação da gente ir regar, mas é a nossa preocupação com o crescimento. Então, o tempo todo você estava se preocupado, será que vai crescer? Será que vai crescer? Esses dias eu estava lembrando da minha sobrinha, onde ela ganhou um negócio de algodão, uma semente de algodão. E ela ia o tempo todo, no mesmo dia, olhar para ver se já tinha crescido. Então ela corria lá, será que já cresceu? Será que já cresceu? Será que já cresceu? E aquilo deixava ela ansiosa, porque ela queria ver se já tinha crescido. Teve o rodeio, ela sabia que tem parque de diversão, tudo. E ela sabia que ia às 5 horas da tarde. Aí o tempo todo ela corria para o pai dela. Pai, já é horário de ir? Ela ficou desde manhã até o horário perguntando ao pai dela. Ela falou, se você perguntar de novo, eu não vou te levar mais, eu estou cansado já. Mas a gente às vezes é assim. A gente está o tempo todo preocupado, porque a gente acredita na força do nosso próprio braço. Então a gente corre lá e tenta fazer alguma coisa. A gente corre lá e de novo. A gente não consegue descansar. A gente não consegue confiar em Deus que efetua o crescimento. Irmãos, você tem que plantar, você tem que fazer aquilo que Deus deu para você fazer. Você tem uma obra na sua vida que Deus deu para você fazer. Quem vai fazer isso dar certo? É Deus. É Deus. Esse lugar de descanso, de você entender, eu tenho um pai que cuida de mim. E aí você vai ter que relembrar para a sua alma que você tem um pai que cuida de você. Em Lucas 12:6 diz bem assim, não se vende 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que 2 pardais. Eles começam a falar assim, se as aves dos céus, Deus sabe, Deus cuida delas. Assim, quanto mais vocês, o cabelo da cabeça de vocês é contado, Ele sabe cada fio que existe aí. O cuidado que Deus tem com vocês. E vocês valem ainda muito mais que os pardais. Naqueles momentos de ansiedade, naqueles momentos de preocupação, é hora de a gente começar a relembrar quem é o nosso Deus. É um Deus que se preocupa comigo. É um Deus que se preocupa com os meus sonhos. Eu não estou aqui, irmãos, pregando um evangelho antropocêntrico. Não é sobre você. Realmente o evangelho não é sobre você. Ele é apesar de você. É sobre Cristo. Cristo é o centro. É tudo sobre Cristo. O propósito que você vai fazer na sua vida é para que a glória seja dada a Cristo. Mas isso não significa que Deus não se preocupe com você. Que Deus não tenha um cuidado com a sua vida. Que Deus não queira te ver bem. Porque às vezes a gente tem 2 pregações, uma que coloca o homem no centro, e a outra que coloca como se o homem fosse só um escravo no meio do serviço. Que ele não tivesse importância. E quando eu falo de escravo, escravo na nossa cultura, não na cultura daquela época.
Porque existem duas diferenças entre o escravo da cultura daquela época e da nossa cultura que a gente viu. Mas nós temos que entender o cuidado de Deus. E isso tem que vir para uma resposta de fé no seu coração quando você sentir que Deus te abandonou. Quando vier essa preocupação sobre o crescimento, sobre aquilo que você está fazendo vai dar certo ou não vai dar certo, se isso, tudo isso, Deus deu uma ferramenta do que você pode fazer. Ele conta sobre algumas parábolas, ele conta sobre a história de uma viúva, que ela todo dia importar um juiz iníquo. E ele ia lá, julga minha causa. E esse juiz disse assim, olha, eu não me preocupo com homem nenhum, eu não tenho... Mas essa mulher viúva fica me importunando todos os dias. Eu vou fazer o que ela quer. E aí, Jesus faz um contraponto. Ele fala assim, se esse juiz iníquo, que não se preocupa com ninguém, julgou a causa dessa viúva porque ela importunou ele, quanto mais o Pai dos céus. E aí, nessa parábola, ele estava ensinando a vocês orarem e não desistirem. E a perseverar em oração. Então, toda vez que vier esse desespero, essa preocupação, a gente tem que correr para um lugar. A gente tem que voltar para o quarto de oração, irmãos. A gente tem que voltar aos pés do Senhor. A gente tem que voltar a aprender isso. Voltar a se jogar nos pés dEle. Falar, aqui é minha resposta. Eu quero ouvir a sua resposta. Eu quero cancelar toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o desespero, tudo aquilo que está apertando o meu coração. Abram lá em Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 4. Diz bem assim: alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, essa conversa que às vezes Deus se afasta para que você possa passar pela prova não existe. 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças apresente-se seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então vamos lá? Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, com ações de graças, com gratidão, agradecer, apresente seus pedidos a Deus. Às vezes a gente tenta carregar esse fardo da preocupação, da ansiedade, do desespero, da tristeza. A gente está carregando esse fardo. E a gente se esquece que a gente tem que o quê? Levar isso para Jesus. Que a gente tem que apresentar isso em oração. E aí ele fala que a paz que excede o quê? Todo entendimento. Sabe por quê, irmãos? Às vezes você vai ver a situação lá fora, vai estar uma turbulência. Mas o seu coração vai estar em paz. Você não consegue explicar o porquê, você não vai entender o porquê. Mas você vai estar em paz. Porque é a paz que excede todo entendimento humano. Você vai aprender a andar sobre as ondas. Porque andar sobre as ondas, ela não é uma capacitação humana, mas uma capacitação do Senhor. Oito. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno, pensem nessas coisas. Eu vi uma frase esses dias que fala assim, olha, da mesma maneira como você acorda todos os dias, escolhe a roupa que você vai vestir, escolhe os seus pensamentos. A gente não é vítima dos nossos pensamentos.
A gente tem que escolher o que vai passar na nossa mente. A gente tem que aprender a filtrar os nossos pensamentos, a repreender os nossos pensamentos, a voltar para a verdade. Quando você tiver um desespero, comece a repetir a verdade. Qual é a verdade de Deus sobre isso? Porque você acredita numa mentira. Qual é a verdade de Deus sobre essa realidade? A Bíblia, ela não é para ser lida passivamente, só para você cumprir um ritual. A Bíblia é para ser praticada. Ela às vezes é praticada na sua vida, na sua forma de pensar, nas suas ações. Tiago fala que um homem que ele conhece a palavra, mas não pratica, é semelhante a um homem que se vê no espelho e logo esquece como era a sua imagem. Porque, irmãos, não adianta você, entendi esse texto, eu já entendi a pregação hoje, mas se amanhã eu não repetir e não colocar isso em prática, logo você vai esquecer do que foi essa pregação, você nem vai lembrar que esse momento houve na sua vida. Assim é os textos bíblicos. Se a gente não começar a colocar em prática eles, a gente não vai experimentar as promessas de Deus, porque as promessas de Deus, elas não estão nos textos bíblicos, mas elas estão na prática do texto bíblico. É quando a gente coloca isso em prática, que a gente vai começar a experimentar o quê? As bênçãos do Senhor, as promessas de Deus. Aí você pensa, mas eu vou para a igreja todo domingo, e minha vida continua ruim. A questão é o que você faz a partir daqui. Quais são as suas ações a partir daqui? Não é o quanto você vem para a igreja, mas o quanto você pratica a verdade de Deus. É sobre isso. A gente precisa começar a guerrear contra as coisas desse mundo, contra as mentiras desse mundo. Para de vender o seu tempo para as coisas fúteis. Para de se entregar para coisas inúteis. Comece a viver a sua vida. Aprenda a viver o tempo presente. Para de viver o futuro. Ou para de manter no passado. Você está preso no passado há quanto tempo? Está na hora de começar a voltar para o presente. O que você tem hoje? O que você tem que fazer agora? Olhe em Mateus 6 o conselho de Deus. Abra em Mateus 6. Mateus 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Presta atenção agora nessa última parte. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus chamou para vocês viverem? O hoje. O hoje. O hoje é a única coisa que importa na sua vida. O agora é a única coisa que importa na sua vida. O amanhã, você tem controle? Você não tem controle nem sobre a sua própria vida. Você não tem controle sobre o seu corpo. Você não sabe o que vai acontecer com o seu corpo amanhã. Hoje, você está bem e amanhã, você não tem nem controle sobre o seu corpo. A única coisa que você tem controle é sobre sua mente e o agora. O que passa na sua mente é você que decide agora. Então, às vezes a gente está tão preso em coisas que não estão sob o nosso controle, e isso está desviando a gente de quem?
de Deus, da verdade de Deus, do reino de Deus, de dar frutos para Deus. Você às vezes está inibindo a sua capacidade, você está inibindo a sua vocação, porque você parou de ouvir a Deus, porque você está impedido de ouvir a Deus, porque você perdeu a fé no caráter de Deus. Sabe, a gente está cego às vezes nesse mundo, e a vida vai passando, as coisas vão passando, até o momento que a gente vai pensar: o que eu fiz até hoje? O que eu fiz até hoje? Quando eu me apresentar diante dos céus, de Deus, o que Ele vai falar para mim? Eu vivi com intensidade, eu não amei nem minha própria vida por amor a Ele? É isso que Ele vai falar? Eu gastei minha vida para fazer a vontade dEle? Ou eu vou chegar no céu arrependido porque eu fiquei tão distraído nesse pouco tempo de vida na terra, que eu perdi as recompensas terrenas, as recompensas celestiais. Nós temos que começar a pensar pelo que nós vivemos. Pelo que você acorda todos os dias? Qual é a sua motivação de acordar todos os dias? O que te motiva no seu dia a dia? O que te faz viver? Por que você faz o que você faz? Mas às vezes a gente nem para pensar nisso, porque a gente não tem tempo, a gente está tão entretido, tão preocupado com coisas fúteis, que a gente perdeu a essência do que é importante. A gente perdeu a verdade. A gente tem que começar a parar de se distrair com coisas fúteis, irmãos. A gente tem que parar de viver como bêbado. Às vezes você olha lá para aquele mendigo e você fala assim: o que ele está fazendo com a vida dele? Esse homem poderia viver tantas coisas boas. Agora eu fico olhando para Deus, olhando para a nossa vida e falando assim: o que ele está fazendo com a vida dele? Como que ele está vivendo a vida dele? Por que ele ainda continua vivendo isso? Se a gente tem o poder da capacitação de Deus, se a gente pode experimentar o melhor de Deus, a gente precisa começar a acordar, irmãos. Deus tem chamado para um tempo onde a gente tem que voltar a pregar o Evangelho. A gente tem que começar a voltar a falar a verdade dele. Você começar a refletir a Deus na sua vida, no seu trabalho, alcançar pessoas. O nosso propósito da nossa vida é sobre pessoas, não é sobre você. A sua felicidade é consequência de uma vida com Deus. Ela não é o motivo pelo qual você vai ter que viver para se satisfazer. Parem de acreditar nisso. Quanto mais vocês tentam se satisfazer, mais tristes vocês vão ficar. Mas quanto mais vocês doarem sua vida por um propósito que seja Deus, mais vocês vão viver alegres e felizes. Essa é uma promessa bíblica. Em Lucas 12:31 diz assim: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai lhes dar o reino. Vocês têm tudo. Nós temos tudo que nós precisamos. Nós já temos tudo, porque Cristo já deu tudo para a gente. O que cabe a gente agora é amar Deus de todo o coração, com todas as nossas forças, com tudo que nós temos. É isso que cabe a gente. O resto é a consequência daquilo que você faz. A base é o amor a Deus. É o quanto eu vou me esforçar para amar a Deus. Porque Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. O querer e o realizar vem dos céus, irmãos. A vontade no seu coração para cumprir algumas coisas vai vir dos céus. E na hora de você realizar, vem dos céus a capacitação também. O que cabe a vocês, o que cabe a nós? Amar a Deus. Se esforçar em amar a Ele. E uma das primeiras maneiras é começar a arrancar as distrações e colocar as verdades da nossa vida. Sabe, eu tenho visto famílias que
todos vivem numa mesma casa, mas não estão ligados no coração, porque todos estão distraídos. Você chega na casa, às vezes está um jogando videogame, aí está o pai assistindo filme, está a mãe fazendo outra coisa. Não existe momento de comunhão familiar, não existe mais conversa entre filho e pai para sondar o coração, para saber o que passa no coração do filho. O que eu posso fazer, filho, para ajudar no seu propósito? Às vezes os pais criam planos para os filhos e em nenhum momento sabe o que o filho quer. O que passa no coração do filho, o que o filho está sentindo. A gente está na igreja, a gente virou telespectador. A gente às vezes vai vir ver um show, ou alguém falar alguma coisa. Mas nós temos que voltar a entender que nós fazemos parte disso. Que eu preciso entrar em comunhão uns com os outros. Eu preciso muito mais ser do que um telespectador, mas fazer parte disso. Como que eu posso ajudar os irmãos que estão aqui? Como que eu posso compartilhar daquilo que Deus está colocando na minha vida? E a partir disso, outras pessoas vão também me consolar. É essa a dinâmica do reino. Amém? Você deve ficar de pé, vamos orar. O que tem te impedido de viver tudo aquilo que Deus colocou na sua vida? O que tem te mantido cego? O que tem te mantido inconsciente? Qual é a verdade de Deus sobre você? Irmão, Moisés começa o ministério da vida dele com 80 anos. Às vezes você pensa que algumas coisas já é tarde demais, você deixou passar. Está na hora de você voltar. Quando o Elias, ele foge de Jezabel e ele vai para uma caverna. Deus, a primeira coisa que ele fala assim: o que você está fazendo aí, Elias? Sai dessa caverna. Às vezes a gente quer que Deus venha até nós, mas a verdade é que Deus já fez a parte dele. Está na hora da gente voltar para Deus, sair da caverna, sair desse lugar de depressão e falar assim: Deus, me tira daqui, eu estou me jogando a você. Eu não aceito mais ser passivo diante dessa situação, eu vou começar a guerrear contra essa situação. Deus está falando: sai da caverna, para de ser passivo diante dessa situação. Pai, nós queremos voltar para Ti, Pai. Nós queremos lançar mão, Pai, daquilo que tem nos distraído, Pai. Daquilo que nos tem mantido longe de Ti, Pai. Daquilo que nos tem mantido cegos, Pai. Nós queremos voltar, Pai, a valorizar aquilo que é importante. Nós queremos voltar a Te amar, Jesus, com um amor sincero como de uma criança, Pai. Nós queremos abandonar, Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados, Pai. Nós queremos abandonar, Jesus Cristo, o pecado da distração, Pai. Nós queremos abandonar as mentiras de Satanás que tem alojado em nosso coração, Pai. Nós queremos voltar para o Teu reino, Pai. Nós queremos ansiar os céus, nós queremos ansiar o Senhor. Eu não quero ir para o céu porque aí é bom, Pai. Eu quero ir para o céu porque o Senhor está aí, Pai. E eu quero começar a Te desejar a partir de agora, meu Deus. Eu quero viver a verdade do reino a partir de agora, meu Deus. Venha até nós, Pai. Nos faça voltar a ouvir a Sua voz, Pai. Nos faça voltar a ouvir a Sua verdade, meu Deus. Arranca as mentiras de Satanás, Pai.
Arranca as cadeias, Pai, as correntes que nos prendem. Nesse momento nós nos levantamos e guerreamos contra Satanás, Pai, que tem nos aprisionado as nossas mentes, os nossos corações, Pai. Nós te repreendemos, Satanás. Nós decidimos voltar para Ti, Pai. Não em parte, mas inteiramente, Pai. Não amando a própria vida, meu Deus. Não amando a própria vida. Até que o Senhor seja a coisa mais importante.